Então, meu precioso e querido irmão Genésio, eu vi o seu vídeo, sabe? O vídeo onde você declara a respeito do perfil dos crentes que pararam de congregar. E lá você afirma categoricamente que a grande maioria pararam de congregar porque cometeram o pecado de adultério. E isso não é verdade. Isso não é verdade. E eu resolvi responder isso por vídeo para você e mostrar que isso é uma lenda. É uma ferramenta de Satanás usada para desqualificar as pessoas que, por uma questão de dignidade, se manifestam contra as crenças heréticas da congregação. Entendeu? Então veja, você fala em pesquisa. Eu saí em busca dessas pessoas. E para isso eu tinha que saber, conhecer o perfil dessa pessoa, saber quem é essa pessoa. Para isso, irmãos, eu passei a fazer um trabalho, passei a pesquisar na internet, as pessoas que eu sabia, que tinha parentes parados, eu fui atrás para saber o que pensa essa pessoa, por que ele está lá, por que ele não volta, né? O que sente essa pessoa. E eu, irmãos, eu vi que quase se repete isso, quase se repete a mesma coisa, né? Será que é um caso isolado? Será que é só em São Paulo, no Paraná, regiões localizadas, né? Não, isso acontece uma frequência terrível e é em todo o Brasil, né? Com algumas raras exceções. Eu pergunto, de que maneira foi feita essas pesquisas? Qual o método que você utilizou para fazer esta pesquisa e chegar a tais conclusões? Quais foram as perguntas que você usou para alcançar esses objetivos e chegar a estas conclusões? Qual o universo? Qual é a sua amostragem para você ter a sua pesquisa como verdadeira? Há que se considerar que o universo daqueles que estão parados, que pararam de congregar, que não foram mais assistir os cultos e etc., é imenso. É imenso. Das igrejas evangélicas que estão por aí, eu não tenho dados para fazer esta afirmação de maneira categórica isto, mas eu acredito que é uma das que mais tem pessoas que foram batizadas e pararam de congregar. Não tenho fonte segura para fazer tais afirmações, mas para mim é uma das mais, se não for a maior delas. Então eu pergunto para você, esse número, na minha opinião, atinge aos milhares. Os milhares. Eu pergunto para você, desses milhares, quantas pessoas você entrevistou? 50%? É impossível. 10%? Impossível também. 1%? Dificílimo. Dificílimo. Porque levaria um trabalho de muitos anos. 0,001%? Qual é o tamanho? Qual o número de pessoas que você efetivamente entrevistou? Sem considerar o seguinte, que é dificílimo obter dessas pessoas a confissão de um pecado de adultério, que é o que você está querendo provar no seu vídeo, que a grande maioria das pessoas que pararam de congregar fizeram isso porque adulteraram.
são pecadores do pecado de adultério. Sair em busca dessas pessoas. E para isso eu tinha que saber, conhecer o perfil dessa pessoa, saber quem é essa pessoa. Para isso, irmãos, eu passei a fazer um trabalho, passei a pesquisar na internet. E irmãos, eu vi que quase se repete isso, quase se repete a mesma coisa, né? Será que é um caso isolado? Será que é só em São Paulo, no Paraná, regiões localizadas, né? Não, isso acontece uma frequência terrível e é em todo o Brasil. São milhares de pessoas. Desses milhares de pessoas, quantas você entrevistou? Há um outro aspecto a considerar, que é o seguinte: na congregação, a confissão do pecado é algo muito difícil. O pecado do adultério, não, qualquer pecado. Admitir o pecado na própria vida é algo muito difícil, sabe? E o pecado do adultério, mais ainda. Por quê? Porque implica numa humilhação muito grande para o indivíduo. Ele foi criado lá no nosso meio. A doutrina é a salvação por meio de boas obras. Então isso exalta o ego do indivíduo. A pessoa fica, se acha numa situação superior, melhor que os outros, sabe? Então, admitir que pecou pelo pecado de adultério é muito difícil. Implica em você infundir nesta pessoa uma grande confiança. O que é uma coisa muito difícil, que você obtém essa confiança, essa credibilidade, através de muitos anos de amizade, onde você vai demonstrar o seu respeito, a lisura das suas atitudes. Compreendeu? Então isso é muito difícil. Então tá aí. Isso é uma fábula, isso é uma lenda. Isso aí, essas crenças que são generalizadas no meio da Irmandade, no coração e na mente da Irmandade, foram passadas por meio de mensagens subliminares, de que todo aquele que se afasta da congregação se afastou pelo pecado do adultério. Entendeu? Isso é uma mentira do diabo. Tá? E você, com esse vídeo, está fazendo exatamente isso. Você está reforçando, validando esse argumento. Entendeu? Em outras palavras, você está provendo para os falsos profetas, esses falsos ministros da congregação que disseminam isso no meio da Irmandade, você está dando a eles argumentos provando que estas mentiras são verdadeiras. Muito cuidado com isso, porque a palavra de Deus condena terrivelmente aqueles que tornam as verdades de Deus uma mentira. Leia lá o capítulo 1 da carta de Romanos. Diz lá: porque tornaram as verdades de Deus mentira, Deus os entregou às paixões infames. Entendeu? Então, isso aí atinge não só você como a sua família. Então toma cuidado com isso, abre teu olho, tá? Porque isso aí não tem razão de ser. A Bíblia, a respeito do pecado do adultério, a Bíblia é clara, muito clara a respeito, que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Está lá no capítulo 12 do Evangelho de São Mateus. Jesus diz o seguinte: todo pecado e blasfêmia cometido pelos homens tem perdão. O único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Jesus explica também, está lá relatado. Os judeus estavam acusando Jesus, dizendo que
ele estava expulsando demônios pelo poder de Satanás. Então, Jesus estava expulsando os demônios pelo poder do Espírito Santo. Então era uma obra realizada pelo Espírito Santo. E os fariseus, os judeus, estavam dizendo que era uma obra realizada pelo Espírito de Satanás. Então essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Você atribuir ao diabo uma obra que Deus está realizando pelo seu Espírito. Entendeu? Até o pecado do adultério, portanto, tem perdão, porque Jesus disse: todo pecado e blasfêmia cometido pelos homens tem perdão. Entendeu? Bom, na esteira deste falso ensinamento, como diz a palavra de Deus lá em Provérbios, que um abismo chama outro abismo, né? Então acrescentaram mais um outro falso ensinamento. Até aqueles que defendem a doutrina de que o adultério não é um pecado de morte, que não há condenação eterna para aqueles que cometem esse pecado, desenvolveu-se uma outra doutrina, que é o seguinte: aqueles que defendem que o adultério não é um pecado de morte são também adúlteros, pecadores de morte. Ainda é desenvolver a coisa, sabe? Quer dizer, o camarada, quando põe o pé na estrada da perdição, ele não dá só um passo, ele vai dando passos seguidos, sabe? Cada vez mais se enfiando nas trevas e na perdição. Por exemplo, eu aqui estou defendendo a doutrina bíblica de que o pecado do adultério tem perdão, mas eles, por meio de linguagem subliminar, encheram o coração da Irmandade de falsos ensinamentos, inclusive o ensinamento de que aqueles que defendem que o adultério não é um pecado de morte são também adúlteros, como se fosse assim uma espécie de defesa em causa própria. Entendeu? Quer dizer, eu estou fazendo esse vídeo aqui, né, mostrando que essa história de que o perfil da maioria dos crentes da congregação que se desviaram, que pararam de congregar, fizeram isto por causa do adultério, estou fazendo porque eu sou adúltero, quando eu de fato estou aqui expondo, e vou fazer isso até usando os dados científicos, né, e bíblicos, teológicos, de que a palavra de Deus ensina isso. Está lá a parábola do filho pródigo, para quem quiser ler. Ele não era primo, ele não era empregado, ele era filho do fazendeiro. Na parábola, o fazendeiro representa o próprio Deus. Ele era filho, ele não era adotivo. E veja, ele disse: Pai, dá-me a parte que eu tenho direito na minha herança, né? E eu vou embora. E ele foi, recebeu o dinheiro, gastou tudo com as prostitutas, com as vadias. No nosso meio, em muitas igrejas, em muitos lugares, há crentes que eles cometem o pecado do adultério, mas não é com vadias e prostitutas. As razões até são mais do que justificáveis. Já se apaixonou por uma pessoa, e foi uma paixão irresistível, e ele acabou entrando nessa situação, por vezes até por problemas conjugais. Há mulheres que não respondem sexualmente à altura do seu marido. Tem mulheres que não têm interesse no sexo. Outros, a mulher que cometeu o adultério, e ele desistiu dela e se envolveu com outra mulher, e por motivos até que respeitáveis, por paixão, por amor. Ora, se nós não vamos respeitar mais o amor das pessoas, nós estamos perdidos. Entendeu? Nesse campo, as razões pelas quais as pessoas são levadas
ao cometimento desse pecado são inúmeras. São inúmeras. Mas raramente são baixas e vice, como o procedimento do filho pródigo. Foi e gastou não por amor, foi sexo puro e com vadias, prostitutas. Mas no momento em que ele se arrependeu e decidiu voltar para a casa de seu pai, o que a Bíblia relata? Que Deus, o pai, o fazendeiro, estava há muitos anos de olho na estrada. E no seu coração havia a esperança de que seu filho, que havia abandonado a sua casa, a sua companhia, desprezado o seu amor, se arrependesse um dia e voltasse. Todos os dias ele passava olhando por aquela estrada pela qual o seu filho havia se desviado dele. E quando o viu de longe, correu para abraçá-lo, para beijá-lo, e promoveu uma festa. E disse para o filho mais velho: filho, este teu irmão estava perdido e foi achado. Ele estava morto e reviveu. Por isso vamos festejar. É isso que a palavra de Deus ensina. Não essa pregação mentirosa, diabólica, de que aqueles que cometem pecado, que se desviam da congregação, param de congregar, cometerem o pecado do adultério. E você também tem essa cabeça, sabe? Muito embora você seja uma vítima também disso. Eu simpatizo muito com a sua situação, sabe? Eu entendo você. Só que você ainda não percebeu a real situação que você se encontra, porque ainda é um promotor de tais ensinamentos, de tais falsas doutrinas, a ponto de fazer um vídeo como você fez. Porque você é uma vítima também. Você é julgado por muitos como também um adúltero, que está aí com estas pregações para defenderem o seu próprio adultério em causa própria. E você está tão cego, mas você está tão cego, viu, meu querido? Olha, estou te falando estas palavras com amor, viu? Não leve a mal. A Bíblia diz que fiel é o amigo que fala a verdade para nós. Esse é um amigo fiel. Eu sou seu amigo. Estou mostrando a você que tenho amor à sua alma, porque estou querendo arrancar você dessas trevas do engano e da mentira. Então, meu querido, veja o absurdo da sua pesquisa. Veja, então, o absurdo da sua proposição. Quantas pessoas você entrevistou e que levaram você à generalização de que todo este universo, um universo de milhares de pessoas, se afastaram da congregação pelo cometimento do pecado do adultério? Quantas pessoas? 10? 20? 30? Uma pessoa sozinha pesquisando 30 pessoas é algo extraordinário, viu, filho? Bom, então veja, você é um ancião, sabe? E eu quero dizer a você o seguinte: você deve refletir muito bem a respeito das coisas que você fala, a respeito das coisas que você escreve, porque você também anda escrevendo aí na internet, viu? Você precisa refletir muito. Sabe por quê? Que muito do que você diz, muito do que você escreve, acaba virando regra de fé e prática. As pessoas vão receber as suas afirmações como verdadeiras, quando de fato são lavadas mentiras, né? Entendeu? Presta atenção, hein? Notoriamente você
que está sendo vítima dos seus próprios venenos. Porque, como eu já disse a você, aqueles que defendem os adúlteros ou defendem a doutrina de que o pecado do adultério não é um pecado de morte, que é passível de perdão, estão legislando em causa própria, você, para muitos, é um adúltero também. Entendeu? Fique claro uma coisa, não são esses os meus pensamentos, não é esta a minha cabeça. Mas, tá bom, paramos por aqui. Eu vou seguir fazendo as devidas observações e mostrando que isso é uma mentira do diabo. São crenças que só podem ter surgido no fundo do coração do Satanás. Tá bom? Viu? Fica com raiva de mim não, tá? Me ama. Viu? Me ame. Beijocas, ó. Beijocas no coração. Não, irmão Jair, não. No coração, o irmão Genésio não gosta. É nas bochechas.